Mais uma vez, aqui estamos para o programa Ágatos Brasil, um programa destinado à busca do avivamento para as nossas igrejas evangélicas de todas as denominações neste país. O sermão desta manhã significa, ou melhor, tem como tema, se quisermos ver mais e mais. O tema é, se quisermos ver mais e mais. O texto que vamos ler é o seguinte: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Este texto é Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Um dos convites mais esplêndidos da Bíblia é exatamente este que acabei de frisar. Sobe para aqui. O convite foi feito a João, que tinha a visão do trono de Deus. Visão mais extraordinária e impossível. Também não podemos admitir outra visão maior do que esta. Entre muitas coisas que ele veria se subisse, ele veria coisas que jamais pensara, que jamais passou pela cabeça dos viventes. E olha que João havia convivido com o Senhor Jesus Cristo e fora até denominado como o discípulo amado. Era bem íntimo e foi o único que não foi martirizado. Todos os outros foram. O que ocorrerá conosco, queridos irmãos em Cristo Jesus, se subirmos na direção do trono de Deus? Se nos aproximarmos cada vez mais e mais da presença do nosso Senhor, do Deus Altíssimo? Observemos o que este capítulo diz, o 4 de Apocalipse, o que ele nos ensina. Nós veremos a Deus soberano. Esse é o primeiro ponto deste sermão, narrado ali no versículo 2. Veremos a Deus assentado em seu trono, desfrutando, exercendo a sua soberania sobre toda a terra. A primeira consequência desse subir foi que João se achou em espírito. Ele não subiu em carne, não subiu em imaginação, não subiu em especulação, ele subiu em espírito. Isso nos remete a um texto que nos diz o seguinte: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João estava na ilha chamada Patmos por causa do evangelho que pregava. Estava preso ali, estava confinado naquela ilha. Estava naturalmente escrevendo, meditando, estudando. Pois bem, ele estava desfrutando a presença de Deus em espírito. E em espírito e em verdade ele subiu. Ninguém que obedeça a Deus, dele se aproxima, a não ser em espírito e em verdade. Aproximar-se de Deus é tão somente uma questão de o fazermos em condições espirituais satisfatórias não ao que nós acreditamos, mas satisfatórias às exigências de Deus para com o crente. Isso tem que ser feito em verdade. Quando nós oramos, temos que orar em espírito. Aliás, é o Espírito Santo que move em nós a verdadeira, completa e perfeita oração. É por isso que o mundo tem uma ideia errônea de Deus, certo? Eles têm uma ideia de Deus intelectiva, uma ideia de Deus da imaginação, uma ideia de Deus do ponto de vista intelectual. Não, a visão do crente é uma visão de Deus na perspectiva espiritual. Até muitos crentes têm uma ideia assim de Deus, uma ideia errada. Olham para Deus como sendo um resolvedor de problemas. Olham para Deus como sendo um quebrador de galhos. Olha para Deus como sendo um poder de plantão ao qual pode buscar todos os dias e horas para resolver os seus problemas. Não!
Deus tem que ser buscado em espírito e em verdade. Tem que ser buscado em oração. Tem que ser buscado em adoração, porque Ele é soberano sobre todos nós. Mas João subiu em espírito e viu a Deus soberano reinando. Um segundo ponto que vamos considerar é que veremos a Deus que excede a todas as riquezas. O versículo 3 faz referência disso bem claramente, que excede a todos os valores, que excede a todas as glórias, que excede a todos os patrimônios do mundo. A quem viu é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, em meio a um arco-íris semelhante à esmeralda. Não poderia existir uma visão de riqueza maior do que essa, de grandeza, de beleza, de pedras importantíssimas, de valores extraordinários. Foi isso que João viu. João viu Deus assentado num ambiente de valor máximo, inimaginável pelas pessoas. Essas eram pedras preciosas e muitíssimo valiosas naquela época, e não somente naquela época, até hoje. Tenho certeza que muitos irmãos queridos nunca chegaram a ver uma pedra dessa, nunca chegaram a ver uma esmeralda, um sardônio, né? Um jaspe. Mas, pois bem, arco-íris, todos nós sabemos do que se trata, mas estava ali o Senhor da Glória assentado em meio a todas essas riquezas. Interessante que João diz que era semelhante. Mesmo essa visão dessas grandezas, dessas preciosidades, não correspondia exatamente ao valor absoluto que estava ali colocado. Não, não. O valor era muito maior. Tão somente essas coisas eram semelhantes, parecidas, contudo, muito mais lindas, muito mais valiosas, muito mais grandiosas, muito mais desejáveis. Não eram iguais. Era muito superior e grandioso. Quem ali estava sentado era o Deus Altíssimo, o Senhor de toda glória, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Essa foi a visão de João quando subiu à presença de Deus. Queridos irmãos, essa é parte da visão que teremos quando subimos. Esta é a visão daqueles crentes que buscam ao Senhor Jesus em todo o tempo, em espírito, em verdade, que vão à presença do Senhor. Mas a pergunta é, o que nós estamos buscando? Nós estamos preocupados neste mundo com as riquezas daqui, com as posições daqui, com os valores desta terra, com o que podemos conquistar aqui e agora, na pretensão de que isso vai resolver os nossos problemas durante a nossa existência. O que nós estamos pensando? Valorizamos mais o dinheiro, valorizamos mais a nossa família, valorizamos mais os patrimônios? Não! A busca do Senhor deve ser, sem dúvida alguma, aquilo que deve ser mais valioso para todos nós, a presença de Deus. Mas buscar a presença de Deus em nossas vidas significa que devemos abrir mão de tudo que é pecaminoso, de tudo que é iníquo, de tudo que desagrada a Deus. Qual é a visão que o irmão querido tem de Deus? Assim, uma visão gloriosa, uma visão que faz brilhar os seus olhos, uma visão da glória eterna, da qual você vai participar, da qual todos nós, os crentes em Cristo, vamos participar quando do retorno do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Ou só conhece a Deus pelo que os outros dizem. Muitos crentes até só conhecem a Deus pelo que ouvem. Só conhecem a Deus pelos sermões rasos que são pregados na igreja, pelas citações agradáveis que uns dizem outros, pelas mensagenzinhas de sucesso, de bem-estar, pelos versículos transmitidos por mensagens de WhatsApp ou outras mídias. Você só conhece a Deus dessa maneira? Não. Aproxime-se de Deus, busque a Deus em espírito e em verdade. Mas quando subimos à presença do Senhor, muitas outras coisas valiosas veremos. Veremos ainda os grandes redimidos pelo seu poder. Isso está narrado no versículo 4. Veremos ainda os grandes redimidos pelo seu poder.
Há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco. Não estou me referindo a todos os salvos. Esses grandes redimidos são especificamente redimidos especiais. Esses são redimidos qualificados por Deus na história para conduzir o seu projeto de salvação, de redenção. Quais são eles? Não podem, não por ter conquistado esse direito. Não foi uma conquista deles, foi uma questão de fidelidade, foi uma questão de dependência de Deus, de se disporem a servir a Deus. Eles não têm esse direito por conquista, mas por fazerem parte de uma elite segundo Deus. São eles os 12 patriarcas e os 12 apóstolos do Cordeiro. O que os patriarcas têm com isso? Foram homens de Deus, da raiz de Abraão, escolhidos para constituir a cabeça de todas as tribos de Israel, certo? Aquelas tribos que foram levadas escravas na pessoa dos seus líderes para o Egito e que experimentaram ali a primeira forma de libertação da história do projeto de Deus. E mais os 12 apóstolos do Cordeiro, aqueles que Jesus Cristo escolheu para enviar ao mundo anunciando a sua mensagem. Atenção, são 12 apóstolos. Até Matias, que foi escolhido por aquele conselho dos que seguiam a Jesus Cristo, desapareceu na história. Nunca mais se ouviu falar de Matias. E em seu lugar, Jesus Cristo escolheu quem? Paulo, o grande apóstolo, o grande escritor do Novo Testamento. Ele foi escolhido. Não tem a menor dúvida que Paulo é um desses 12 apóstolos que fazem parte do grupo dos 24 da elite que Deus preparou. Os apóstolos que conhecemos por aí, eles são apócrifos. Esses que se dizem apócrifos em algumas denominações, algumas religiões, nada mais são do que criminosos querendo ostentar um título especial. Título especial? Não existe título mais especial, mais significativo, mais importante do que ser um pastor do Senhor Jesus Cristo. Pastores do Cordeiro, conduzindo, agregando, amando, sustentando, alimentando, ensinando as suas ovelhas. Pois bem, subir no nos leva a ter uma visão, a visão daqueles pioneiros do reino de Deus, a visão daqueles homens que deram a sua vida na história do povo de Israel e na história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas não é só essa a visão magnífica que João teve. Ele teve muitas outras visões extraordinárias, muitas e muitas e muitas, e ele se glorificava nisso. Teve prazer em escrever aquilo para nos trazer a informação da beleza que é contemplar o reino de Deus. Mas há um outro tópico que vamos considerar. Veremos como Deus se manifesta. Veremos como Deus se manifesta. No versículo 5, olha só o que diz aquela palavra. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Confesso que pode ter alguma coisa aí um tanto difícil de explicar, mas vamos voltar. Do trono saem relâmpagos, luz, fogo. Deus se manifesta assim. Já havia se manifestado lá no passado diante de Moisés em uma sarça que ardia. Deus também se manifestava ali com vozes e trovões, ou seja, com uma maneira bem contundente de se fazer presente junto aos ouvidos das pessoas. Mas diante do trono ardiam 7 tochas de fogo. Por que 7? E por que os 7 é Espírito de Deus? Porque 7 é o número da perfeição, que significa a Trindade, que é o número de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e os 4 elementos, que são o número do homem. Portanto,
4, 3, 7 é o Deus homem em sua plenitude, se relacionando com os homens que devem buscar a presença de Deus. O Espírito Santo é um só. Portanto, esses espíritos aí não são o Espírito Santo. Sabemos, já citei agora, que é um número de perfeição, por reunir a trindade e mais o número do homem. Pode ser também referência a alguma ordem de seres angelicais. Eu não sei exatamente tudo a respeito de Apocalipse. Gosto, contudo, muito desse livro. Me ensina muito. Quantos sermões tenho preparados, quantas mensagens eu tenho entregue sobre Apocalipse, conferências eu tenho feito. Mas o fato é que se trata de mais uma visão esplendorosa. João teve visões extraordinárias daquela situação. Deus se manifestaria sempre com grandeza e cercado de seres que expressam o seu séquito eternal. Queridos irmãos em Cristo, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, fomos escolhidos por Deus para realizar o seu beneplácito nessa terra, para pregarmos o evangelho glorioso de Cristo, para anunciarmos as boas novas da salvação neste mundo de miséria, de pecado, de desgraça, de podridão. E nós temos esse privilégio de podermos contemplar a presença de Deus a cada dia. Por quê? Porque essa presença nos energiza, essa presença de Deus nos enche de poder, essa presença de Deus nos enche de alegria, essa presença de Deus nos enche de contentamento, essa presença de Deus fortalece a nossa fé, a nossa certeza de que estaremos um dia com Cristo Jesus para vivermos eternamente junto a Deus. E isso é maravilhoso. Por isso, nós temos que subir mais e mais. Não podemos nos contentar, queridos irmãos, com a posição, com o estágio em que estamos hoje como crente, com a nossa condição espiritual de agora, com o que fazemos na igreja, com as mensagens que pregamos, com o trabalho que realizamos. Isso é muito pouco. Deus tem muito mais para todos nós, mas o que produz empecilho para que isso aconteça? Para que vejamos a Deus mais e mais e mais e cresçamos. O que acontece para gerar empecilho é que nós temos uma certa convivência com o pecado e conivência também. Ficamos aí vivendo para lá e para cá, tentando segurar na mão de Deus por um lado e na mão do mundo de pecado com o outro. Quantos membros das igrejas vivem a corrupção, vivem a sujeira, vivem a podridão, achando que estão fazendo um ótimo trabalho? Quantos são os pastores que estão agarrados às suas igrejas, aquele trabalhinho mínimo, achando que estão fazendo o máximo, estão dormindo. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido pastor, diácono, presbítero, obreiro, você precisa se aproximar mais de Deus, olhar mais para os céus e contemplar a sua glória. Como vamos nos contentar em não subir? Não fiquemos assim. Vamos subir um pouco mais a cada dia. Como ficarmos agarrados a uma visão terrenal, pautada pela ética carnal e material? De jeito nenhum. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e juntamente com o maligno em que jaz, pois bem, se encontram todos os poderes, se encontram todos os valores, se encontram todas as riquezas daqui, todas as relações que mais parecem agradáveis, boas ou interessantes. O primordial é exatamente buscarmos a presença de Deus para crescermos mais e mais e mais. Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, obreiros, o trabalho que nós estamos realizando é um trabalho de amor, é um trabalho de desejo que Deus realize nas igrejas evangélicas do Brasil um avivamento para voltarmos aos bons tempos em que pregarmos o evangelho com alegria, em que vivíamos na presença de Deus com contentamento, em que cultuávamos a Deus em espírito e em verdade, em que fazíamos a obra do Senhor com toda a boa vontade de corpo e alma e espírito. Nós desejamos avivamento de conteúdo e não de forma. Portanto,
Queridos irmãos, em Cristo Jesus, obreiros ou não obreiros, primemos por uma visão do trono da graça. Olhemos para cima. Joguemos fora toda iniquidade, toda impureza, tudo que nos impede de contemplar a Deus. Que Deus a todos abençoe. No próximo sábado estaremos aqui com mais uma mensagem da palavra do Senhor.